Janja chama Malafaia de insignificante e cobra atuação de pastores progressistas. Primeira-dama respondeu críticas após pastor afirmar que encontros dela com evangélicas são organizados com pessoas sem nenhum pingo de expressão. Nós já falamos sobre isso e o Malafaia falou isso mesmo. Depois ele vai falar que não falou, mas ele falou sim. Se a gente não usar as igrejas dessa forma, eles usam, disse Janja, diz mulher de Lula, a militância do PT em evento. A primeira-dama Janja da Silva, matéria da Isadora Albernaz, na Folha de São Paulo, a primeira-dama Janja da Silva respondeu nesta segunda-feira, dia 8, a críticas feitas pelo pastor Silas Malafaia aos encontros realizados por ela com mulheres evangélicas e afirmou que o líder religioso é insignificante. Janja deu as declarações durante o 4º Encontro Nacional de Evangélicos do PT. Eu também não chamo ele de pastor, se referindo ao Malafaia, né? Ele teve a cara de pau de ir em uma rede social e falar que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele, porque toda mulher para mim é importante. Não importa se eu fiz uma reunião com 2, com 3, ou com 200 ou com 1000. O que importa é que eu conversei, o que importa é que eu ouvi. A militância do PT ela também defendeu que é necessário voltar para a igreja e cobrou uma atuação dos pastores progressistas, por exemplo, para reforçar campanhas de combate à violência doméstica e ao feminicídio. Segundo a primeira-dama, essa disputa de narrativa tem que acontecer em todos os espaços. Eita! Não podemos deixar de considerar que se a gente não usar as igrejas dessa forma, eles, os fascistas, vão usar. Precisamos sim falar das coisas que acreditamos para não deixar eles falando sozinhos. Isso é muito importante. Os pastores do campo progressista têm que falar, declarou Janja. Eu sei que esse é um ano difícil, continuou ela. É um ano que a gente vai para uma disputa eleitoral, mas temos que ir com o coração tranquilo. Temos que ocupar os espaços que nos é de direito pela nossa fé. Não é uma disputa política que a gente está fazendo. É uma disputa de princípio, de ética, de moral, completou a querida Janja. Vai lá, Pablo, daqui a pouco eu coloco o Silas Malafaia e toda a sua verborragia. Vai lá. Pô, Will, lindo demais, cara. Não tem como não ser fã da Janja, né? Ao mesmo tempo que ela estava ali para, vamos dizer, para galvanizar esforços, para trazer todo mundo junto ali para a campanha, ela não deixa de falar aquilo que a gente também não pode deixar de falar. Me lembra aí uma declaração, acho que de ontem ou anteontem, da Marina, dizendo: vamos fazer uma frente ampla, vamos sentar com todo mundo, tal, menos com quem está desmatando, com quem está sonegando. Então, assim, aquela história, como que é? Os fins justificam os meios? Vamos, menos. A gente precisa falar, mesmo porque, Will, hoje você já lembrou de uma forma bem peremptória, 2 vezes você falou aí sobre as lutas que o Malafaia tem, não tem nada a ver com as causas bíblicas, com as causas cristãs, com aquilo que a gente tem que fazer. Não acontece nada disso. Então, isso depende dos progressistas. Então, por isso que está lá todo mundo... ontem eu citei, os evangélicos buscam muito, sempre gostam de buscar culpados. Então, ontem, uma das perguntas que eu tive que responder é se o algoritmo era o anticristo ou era do diabo. Aí, nas redes sociais, no debate. Aí eu falei que um dos culpados da pobreza nas redes sociais, de tudo isso que a gente vê, um dos culpados sou eu, que estou há quase 30 anos trabalhando com isso, e não consegui chegar assim nem ao... Will, a gente está aqui quase que solitário. João Batista, que você gosta de comer gafanhoto com mel? Porque, cara, a gente aqui... é quase que voz clamando no deserto, cara. Quando eu olho aqui 110 pessoas em vários lugares online com a gente, eu fico aqui orando assim, obrigado, Deus, isso é um sinal para a gente continuar falando, porque a sensação que dá quando a gente fala de que a justiça deve correr como rio, usando as palavras do profeta Amós, a hora que a gente fala dessas coisas, a gente está sozinho, está todo mundo lá brigando, porque o Ed René foi simpático com a Erika Hilton. Queria que fosse simpático com quem? Com um cara desse que criticou a Janja passar por vários lugares aí para conversar e ouvir as mulheres. Por isso que eles criticam, porque eles não sabem fazer isso, Will. Pastor não sabe ouvir. Pastor desse tipo, dessa estirpe do Malafaia,
sou eu falando daqui para lá, o meu filho, e ontem eu vi, não consegui postar ainda, o neto do Malafaia já pregando. Deve ter uns 12 anos o menino, o filho do Sila Júnior. Então, pai, filho, tal, é a vocação. Não é a vocação, não. É só a empresa familiar mesmo. É só, enfim, feio. Silas Malafaia. Aí tem aqui um print do Silas Malafaia falando, atenção evangélica, aquele jeitinho que já conhecemos do Silas Malafaia, né? Mais tarde vou postar um vídeo respondendo ao Lula e ao PT que pensam que podem enganar o povo evangélico. Ô Malafaia, aproveita e fala nesse vídeo aí no que o presidente Lula, o governo do presidente Lula fez contra os evangélicos. Sabe, atacou a igreja, porque vocês falaram que ele ia fechar igrejas, que ia acabar com a liberdade de culto. Não é isso que está acontecendo, né, Malafaia? Gente, vamos deixar claro que eu gosto de trazer isso à tona sempre. O que o Malafaia fica revoltado com o PT é que em 2010 ele queria que a Dilma barrasse a Receita Federal numa fiscalização tributária contra as empresas dele. E a Dilma se negou a fazer isso, a dar esse favorzinho. E tem mais, hein, Malafaia? Isso aqui são denúncias do ICL, tá? É só conferir o documentário do ICL. E a gente sabe por que você, como é que eu posso dizer isso de maneira bíblica, se agarrou aos pés do Bolsonaro. Talvez essa seja uma expressão bíblica. A gente sabe por quê. Essas isenções, perdões de dívidas aos pés do Bolsonaro. Tá? Ou na bolsa, como é que chama aquela bolsa lá que sai aquela bolsa que sai Bom, deixa eu falar. Colostomia? É isso aí. Silas Malafaia, quem não te conhece que te compra, Silas Malafaia. Pois é. Aí, ó, professor Eric agradecendo o livro que ele ganhou da gente. Quem contribui com a gente ganha livro sempre. Ó, o Rubem falando da dinastia Malafaia, a Janice Oligarquia Gospel, já conhecemos. Pois é, desse jeitinho. Vamos lembrar como é que o Silas Malafaia trata as mulheres? Lembram de como ele reagiu às falas da pastora Helena Raquel? Né? Então, é desse jeito. E aí depois a pobre teve que ir lá e falar que o pastor Malafaia é um aliado da causa das mulheres, porque não sei o que. Irmã, eu sei que a senhora está se preservando, querendo preservar algumas coisas, mas a gente conhece o Malafaia, não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Temos pics aí sendo enviados aí, Tiagão, Sandra, essa turma sempre ajudando a gente, abençoando o nosso trabalho. Obrigado, gente. Faz muita diferença para nós, viu? Muita, todo o apoio de vocês. Então não esqueçam do like aí e vamos que vamos.